Livro, Diva. Autor, José de Alencar. Geme. Envio-lhe outro perfil de mulher, tirado ao vivo, como o primeiro. Deste, a senhora. Pode sem escrúpulo permitir a leitura à sua neta. É natural que deseje conhecer a origem deste livro, previno pois sua pergunta. Foi em março de 1856. Havia 2 meses que eu tinha perdido a minha Lúcia, ela enchera tanto a vida. Para mim, que partindo-se deixou-me isolado neste mundo indiferente. Senti a necessidade de dar ao calor da família uma nova têmpera à minha alma usada pela dor. Parti para o Recife. A bordo encontrei o Dr. Amaral, que vira algumas vezes nas melhores salas da corte. Formado em medicina, havia 1 ano apenas, com uma vocação decidida e um talento superior para essa nobre ciência, ele ia a Paris fazer na capital da Europa, que é também o primeiro hospital do mundo, o estádio quase obrigatório dos jovens médicos brasileiros. Amaral, moço de 23 anos, era uma natureza crioula de sangue europeu, plácida e serena, mas não fria, porque sentia-se em torno dela o doce e calmo calor das paixões em repouso. Minha alma magoada. Devia, pois, achar, nesse contato brando e suave, a delícia do corpo alquebrado, recostando-se em leito macio e fresco. Quanto a mim, Lúcia desenvolvera com tanto vigor em meu coração as potências do amor, que cercava-me uma como atmosfera amante, uma evaporação do sentimento que exuberava. Havia em meu coração tal riqueza de afeto que chegava para distribuir a tudo quanto eu via, e sobejava-me ainda. Essa virtude amante, que eu tinha em toda a minha pessoa, exerceu sobre meu companheiro de viagem influência igual à que produzira em mim sua grande serenidade. Ele fora um repouso para minha alma, eu fui um estímulo para a sua. Sucedeu o que era natural. Desde a primeira noite passada a bordo, fomos amigos. Essa amizade nascerá na véspera, mas já era velha no dia seguinte. As confidências a impregnaram logo de um aroma de nossa mútua infância. Separamo-nos em Pernambuco, apesar das instâncias de Amaral para que eu o acompanhasse à Europa. Durante 2 anos, nos carteamos com uma pontualidade e abundância de coração dignas de namorados. Em sua volta esteve comigo no Recife, escrevi-lhe ainda para o Rio, mas pouco tempo depois minhas cartas ficaram sem resposta, e nossa correspondência foi interrompida. Decorreram meses. Um belo dia recebi pelo seguro uma carta de Amaral, envolvia um volumoso manuscrito, e dizia: adivinho que estás muito queixoso de mim, e não tens razão. Há tempos me escreveste, pedindo-me notícias de minha vida íntima. Desde então comecei a resposta, que só agora concluí, é a minha história numa carta. Foste meu confidente, Paulo, sem o saberes, a só lembrança da tua amizade bastou muitas vezes para consolar-me, quando eu derramava neste papel, como se fora o invólucro de teu coração, todo o pranto de minha alma. O manuscrito é o que lhe envio agora, um retrato ao natural, a que a senhora dará, como ao outro, a graciosa moldura. Capítulo 1. Emília tinha 14 anos quando a vi pela primeira vez. Era uma menina muito feia, mas da fealdade núbil que promete a donzela esplendores de beleza. Há meninas que se fazem mulheres como as rosas, passam de botão a flor, desabrocham. Outras saem das faixas como os colibris da gema, enquanto não emplumam são monstrinhos, depois tornam-se maravilhas ou primores. Era Emília um colibri em plume, por conseguinte um monstrinho. Seu crescimento fora muito rápido, tinha já altura de mulher em talhe de criança. Daí uma excessiva magreza. Quanta seiva acumulava aquele organismo era consumida no desenvolvimento precoce da estatura. Ninguém caracterizava com mais propriedade esse defeito de Emília do que a menina Júlia, sua prima. Quando as duas se agastavam, o que era frequente, Júlia chamava de esguicho de gente. Não parava aí a fealdade da pobre Emília. A óssea estrutura do talhe tinha nas espáduas, no peito e nos cotovelos, agudas saliências, que davam ao corpo uma aspereza hirta. Era uma boneca, desconjuntada a miúdo. Pelo gesto ao mesmo tempo brusco e tímido. Como ela trazia a cabeça constantemente baixa, a parte inferior do rosto ficava na sombra. A barba fugia-lhe pelo pescoço fino e longo, faces, não as tinha, a testa era comprimida sob as pastas batidas do cabelo, que repuxavam 2 tranças compridas e espessas. Restava apenas uma nesga de fisionomia para os olhos, o nariz e a boca. Esta rasgava a maxila de uma orelha à outra. O nariz romano seria bonito em outro semblante mais regular.
os olhos negros e desmedidamente grandes afundavam na penumbra do sobrolho sempre carregado, como buracos, pelas órbitas. A respeito do trajo, que a segunda epiderme da mulher e pétalas dessa flor animada, o da menina, correspondia a seu físico. Compunha-se ele de um vestido liso e escorrido, que fechava o corpo como uma bainha desde a garganta até os punhos e tornozelos, de um lenço enrolado no pescoço, e de umas calças largas, que arrastavam, escondendo quase toda a botina. Emília ainda assim não parecia satisfeita. Estava constantemente a encolher-se, fazendo trejeitos para mergulhar o resto do pescoço e o queixo no talho do vestido, e sumir as mãos no punho das mangas. Caminhando, dobrava as curvas a fim de tornar comprida a saia curta. Sentada, metia os pés por baixo da cadeira. Tinha um cuidado extremo em puxar para frente as longas tranças do cabelo, que andavam sempre a dançar-lhe, como antolhos pelo rosto. Se lhe falava alguma pessoa de intimidade da família, não lhe voltava às costas como fazia com os estranhos, mas sentia logo uma necessidade invencível de coçar a cabeça, acompanhada por um repuxamento dos ombros. Eram modos de atravessar o braço diante do rosto e furtar o queixo, escondendo assim o que lhe restava de fisionomia. Muitas vezes o senhor Duarte zombava com terna ironia desses biocos da filha. Deixa estar, Mila, dizia ele abraçando-a. Vou mandar fazer para ti um saco de lã com 2 buracos no lugar dos olhos. Tal era Emília aos 14 anos. Entretanto, quem soubera a anatomia viva da beleza, conhecera que havia nessa menina feia e desengraçada o arcabouço de uma soberba mulher. O esqueleto ali estava, só carecia da encarnação. Ainda me lembro da cólera infantil de Emília, quando, a primeira vez que estive com ela, eu a perseguia. De longe chamando-a minha noiva. Feio. Dizia-me então. E pronunciava essa palavra como se ela simbolizasse a maior injúria possível. Capítulo 2. Começara o verão de 1855. Uma manhã apareceu Geraldo em minha casa. Entrou, conforme o seu costume, estrepitosamente, e, cantarolando não sei que área do seu repertório italiano. Vai ver minha irmã, disse passando por mim e sumindo-se pelo interior da casa. Voltou logo com o charuto aceso. Tua irmã? Perguntei sem compreendê-lo. Sim, Mila, que amanheceu com uma febre danada. É como médico que me pedes para ir ver tua irmã. Pois então. Vamos, veste-te, o carro está na porta à espera. Mas, Geraldo, foi tua família que mandou chamar-me? Foi meu pai. A mim, designadamente. E esta? Mandou-me chamar um médico. Tu és um, logo. Quem sabe? Talvez não lhe inspire confiança. Ora Deus! Ele não entende disso. Ao entrar no carro, Geraldo despediu-se. Não vens? Para quê? Não faço falta lá. Até logo. Geraldo pertencia à classe dos homens a quem lateja moleira toda a vida, e velhos já, são ainda. Meninos de cabelos brancos. Não te admire, portanto, a leviandade desse moço. Cheguei à chácara do senhor Duarte à 1h da tarde. A família estava na maior aflição. A menina ardia em febre desde a véspera, queixando-se de fortes pontadas sobre o coração. Todos os sintomas pareciam indicar uma afecção pulmonar. No aposento reinava uma frouxa claridade que mal deixava distinguir os objetos. Emília, prostrada no leito, sob as coberturas de lã, parecia inteiramente sopitada no letargo da febre. Sua tia, Deleucádia, que fazia-lhe agora as vezes de mãe, estava sentada à cabeceira. Minha senhora, disse eu, é necessário auscultar-lhe o peito. Então, senhor doutor, aproveite enquanto ela dorme. Se acordar, nada a fará consentir. A senhora afastou a ponta da cobertura, deixando o seio da menina envolto com as roupagens de linho. Mal encostei o ouvido ao seu corpo, teve ela um forte sobressalto, e eu não pude erguer a cabeça tão depressa, que não sentisse no meu rosto a doce pressão de seu colo ofegante. O que passou depois foi rápido como o pensamento. Ouvi um grito. Senti nos ombros choque tão brusco e violento, que me repeliu da borda do leito. Sobre este, sentada, de busto erguido, hirta e horrivelmente pálida, surgira Emília. Os olhos esbraseados cintilavam na sombra, conchegando ao seio com uma das mãos crispadas as longas coberturas, com a outra estendida sob as amplas dobras dessa espécie de túnica, ela apontava para a porta.
Atrevido! Clamou o lábio eriçado de cólera e indignação. Fiquei atônito. Deleucádia pediu-me que saísse um momento. Ao retirar-me, o olhar da menina, repassado de um ódio profundo, acompanhou-me até que desapareci na porta. Com pouco o senhor Duarte veio à sala. Peço-lhe 1000 desculpas, senhor doutor, pelo que acaba de acontecer. Mila teve uma educação muito severa. Minha falecida mulher era nesse ponto de um rigor excessivo. Muitas vezes fiz-lhe ver o inconveniente disso. Mas, senhor doutor, vê-se bem sabe quanto as mães são zelosas de sua autoridade. Não se aflija, senhor Duarte. Eu compreendi logo a razão do que se passou. Sua filha não estava prevenida, acordou sobressaltada. É verdade. Demais, eu sou para ela quase um estranho. Havia, portanto, motivos de sobra para o seu vexame. Recato é tão bela virtude em uma menina, mas em minha filha é em tal excesso, que já parece vício. Mudará com a idade. Agora convém que V.S. a convença da necessidade de consentir. Tanto que lhe pedi já e roguei. Não quero ouvir falar de semelhante coisa. É dos casos em que um pai deve interpor a sua autoridade. Sinto que não teria ânimo. Nunca até hoje ralhei com minha filha. Como faria agora que a vejo tão doente? Não será talvez necessário recorrer a esse extremo, por meios brandos. Duarte voltou ao quarto da filha. Esse homem, que representa na família um papel importante pela sua nulidade, é negociante, trabalhou toda a vida para enriquecer, depois de rico só vive para ser milionário. Essa febre nele não é ambição, mas destino. Quer a riqueza para seus filhos, parentes e amigos, para ele conserva a antiga mediocridade. Nunca até hoje o senhor Duarte admitiu a menor alteração em seu sistema de vida, e, nos hábitos do homem pobre e laborioso, que fora. A riqueza não o fez melhor nem pior, mudou de fortuna, não mudou de caráter, nem de sentimentos. Luxo, que desde muito tempo batia a porta de sua velha habitação, devia penetrá-la enfim, um belo dia, sem que ele tivesse consciência disso. Quase se pode afirmar que o não percebeu. Para ele essa grande revolução doméstica não passava de uma questão de pagamento, e portanto da competência do seu caixa. Em resumo, tem Duarte uma dessas naturezas essencialmente mercantis, que nascem predestinadas para o negócio, e só respiram livremente na atmosfera do armazém. De resto, uma boa alma, metódica e fria, como deve ser uma alma aclimatada ao balcão desde a infância, e educada exclusivamente para o juro e a conta corrente. Nessa alma, como nos canteiros regulares de um jardim, não brota a urze das paixões, mas vem bem e, com simetria a flor cultivada dos afetos calmos. Duarte ama sua família e estima seus amigos com sinceridade, mas passivamente, sem iniciativa. Capaz de qualquer sacrifício que exijam dele, nunca teve a espontaneidade do mais insignificante favor. Não oferece, mas também não recusa seu dinheiro, como sua amizade. O negociante voltou acabrunhado. Ela recusa. Murmurou. Deste modo não sei o que faça. Entretanto a moléstia é grave. Por que não receita já? Não posso indicar um tratamento sem conhecer a moléstia. Pois, senhor doutor, eu também não posso usar de rigor com Mila, porque sei que isso seria matá-la mais depressa. Duarte deixou-se cair sobre uma cadeira e sucumbiu à dor. As lágrimas saltaram-lhe dos olhos. O que me parece mais acertado é chamar V.S. um médico de sua confiança, habituado a tratar na família. Já não existe, exclamou com um soluço. Qualquer outro que venha me responderá o mesmo que o senhor. Meu Deus! Condenado a ver morrer minha filha, sem poder salvá-la. Bem, senhor Duarte, eu tratarei de sua filha. A moléstia era realmente grave, nada menos do que uma pneumonia dupla. Tive de lutar contra a enfermidade rebelde e a tenacidade inflexível de um caráter singular de menina, habituada a ver satisfeitas todas as suas vontades, como ordens imperiosas. Emília tomara-me tal rancor, que não me deixou mais penetrar em seu aposento. Se adormecia, e eu, advertido por Julinha ou por Deleucádia, me chegava ao leito, mal lhe tocava o pulso, ela acordava com sobressaltos, volvendo os olhos inquietos pelo aposento. Ocultava-me então do lado da cabeceira, entre a parede e o cortinado, e daí esgueirava-me pela porta. Uma ocasião um olhar de Julinha traiu-nos,
ela surpreendeu-me e gritou cobrindo o rosto. Deitem fora este homem. Deleucádia e o irmão se afligiam muito com os caprichos de Emília, mas não tinham nem a força nem a vontade de contrariá-la, embora temessem a cada instante que a minha susceptibilidade se ofendesse com aqueles modos ríspidos. Mas o meu orgulho de médico principiante estava empenhado nessa cura. Era ela que devia me dar a consciência da minha força ou talvez o desengano de uma carreira. Foi ela que decidiu do meu futuro. Nunca, até então, eu assumirá a tremenda responsabilidade da conservação de uma vida, que um erro meu, um instante de hesitação, podiam sacrificar. E não era uma vida indiferente. Essa menina caprichosa, calma e impassível à dor, velando-se como as virgens mártires do cristianismo para morrer pudicamente. Essa menina inspirava-me não sei que estranho e vivo interesse. Eu sentia, combatendo sua enfermidade, o que devem sentir os grandes artistas tratando um assunto difícil, raiva e desespero, quando a consciência da minha fraqueza contra as leis da natureza me acabrunhava. Júbilos imensos, quando meu espírito, tirando forças da ciência e da vontade, arcava com a moléstia e a subjugava por instantes. Uma vez perdi a esperança. Deleucádia dormitava extenuada à cabeceira do leito. Emília não dava mais acordo de si. Aproximei-me, a máscara da morte cobria já aquele rosto diáfano. Sentei-me à borda do leito, e não pude reter as lágrimas que me saltaram em bagas dos olhos. Santa virgindade das emoções, primeiros orvalhos do coração, que aridez do mundo tão depressa estanca. A quantos espetáculos pungentes não tenho assistido depois com os olhos enxutos e o espírito sereno. Deleucádia abriu os olhos. Não há mais esperança, doutor? Enxuguei as lágrimas envergonhado, e achei em mim uma energia nova. Lancei mão dos últimos recursos. Um mês arquei com a dissolução que invadia esse corpo frágil, disputando as garras da morte os sobejos de vida, que lhe faltava devorar. Tinha, a pedido do Sr. Duarte, ficado em sua casa, e a isso, a esse cuidado incessante de todas as horas e de todos os momentos, devo o resultado que obtive. Venci afinal. Mal sabia eu da influência que devia ter no meu destino essa existência, cujos frouxos clarões, prestes a se apagarem, eu reanimara com os lumes de minha alma. Emília entrou em convalescença. A gratidão do pai foi sincera, sua recompensa generosa. Aceitei a primeira e recusei a última. Por quê? Me perguntarias talvez. Era como te disse o meu primeiro triunfo em medicina. Trabalhei para ele como sacerdote de minha nova religião. Por um desses movimentos misteriosos do coração que não se explicam, quis sagrá-lo unicamente. A ciência é que extreme e puro de todo o interesse pecuniário. Tal foi o motivo de minha recusa, e não mal entendido. Pudor de receber a justa remuneração de tão nobre serviço. Escrevi ao Sr. Duarte pouco mais ou menos o seguinte. Foi Deus quem salvou de Emília, a ele devemos agradecer, o Senhor a vida de sua filha, eu minha felicidade. Meu primeiro doente foi para mim como um primeiro filho. As emoções que senti lutando com a moléstia, as angústias porque passei nas suas recrudescências, o desespero de minha fraqueza nesses momentos. Um pai o deve compreender. Essas emoções só podiam ter uma recompensa. Já a recebi do meu coração. Foi a pura e santa alegria de restituir a vida querida, que me fora confiada. Substituí-la por outra, não seria generoso de sua parte, Sr. Duarte. O negociante ainda me procurou, e insistiu, mas inutilmente. Afinal lhe disse. Eu conheço, Sr. Duarte, que faço uma violência à sua generosidade. Mas, em compensação lhe prometo. Começo a minha vida, é possível que alguma vez me veja em embaraços. Nesse caso recorrerei ao Senhor. Promete-me. Dou-lhe minha palavra. Pouco tempo depois sabes que fui à Europa, onde me demorei perto de 2 anos. Fizemos juntos até Pernambuco a viagem, de que nasceu a nossa boa e sincera amizade. Se não me engano, em nossas conversas íntimas a bordo falei-te alguma vez dessa família, mas sem as particularidades que refiro agora. Então ainda a luz intensa da paixão, que veio depois, não tinha debuxado, como estereótipo nas lâminas do coração, a imagem viva dessa menina. Capítulo 3. Voltando da Europa, a primeira visita que recebi foi a do Sr. Duarte.
Tinha me despedido dele e de sua família. Nessa ocasião ainda, apesar dos esforços do pai, Emília não me quis aparecer. Também eu já não reparava na vergonhosa esquivança da menina. Visitando o negociante, vi ao entrar na sala uma linda moça, que não reconheci. Estava só, de pé no vão da janela cheia de luz, meio reclinada ao peitoril, tinha na mão um livro aberto. E lia com atenção. Não é possível idear nada mais puro e harmonioso do que o perfil dessa estátua de moça. Era alta e esbelta. Tinha um desses talhes flexíveis e lançados, que são hastes de lírio para o rosto gentil. Porém, na mesma delicadeza do porte esculpiam-se os contornos mais graciosos com firme nitidez das linhas. Uma deliciosa suavidade nos relevos. Não era alva, também não era morena. Tinha sua tez a cor das pétalas da magnólia, quando vão desfalecendo ao beijo do sol. Mimosa cor de mulher, se a aveluda pubescência juvenil, e a luz coa pelo fino tecido, e um sangue puro a escumilha de róseo matiz. A dela era assim. Uma altivez de rainha cingia-lhe a fronte, como diadema cintilando na cabeça de um anjo. Havia em toda sua pessoa um quer que fosse de sublime e excelso que abstraía da terra. Contemplando-a naquele instante de enlevo, dir-se-ia que ela se preparava para sua celeste ascensão. Às vezes, porém, a impressão da leitura turbava a serena elação da sua figura, e despertava nela a mulher. Então desferia a alma por todos os poros. Os grandes olhos, velutados de negro, rasgavam-se para dardejar as centelhas elétricas do nervoso organismo. Nesses momentos toda ela era somente coração, porque toda ela palpitava e sentia. Eu tinha parado na porta, e admirava, afinal adiantei-me para cumprimentá-la. Ouvindo o rumor dos meus passos, ela voltou-se. Minha senhora! Murmurei inclinando-me. As cores fugiram-lhe. Ela vestiu-se como de uma túnica lívida e glacial, logo depois sua fisionomia anuviou-se, e eu vi lampejos fuzilarem naquela densidade de uma cólera súbita. Fulminou-me com um olhar augusto e desapareceu. Acreditas, Paulo, que essa moça que te descreve fosse Emília, a menina feia e desgraciosa que eu deixará 2 anos antes? Que sublime trabalho de florescência animada não realizará a natureza nessa mulher? Emília teria então 17 anos. Sentia-se, olhando-a, a influência misteriosa que um espírito superior tinha exercido na revolução operada em sua pessoa. O trajo, ainda nimiamente avaro dos encantos que ocultava. Era de um molde severo, mas havia, no gracioso da forma e na combinação do enfeite, uns toques artísticos, que se revelavam também no basto trançado do luxuoso cabelo negro. Voltei impressionado por essa visão de sala em pleno dia. Se a transformação de Emília produzir em mim uma admiração grande, maior foi a humilhação que sofri com o seu desdém. Já não era uma menina, estava moça, e não me devia só a cortesia que tem direito o homem delicado, devia-me gratidão. Talvez ignore. Disse eu comigo. Nos dias que se seguiram, surgiu alguma vez em meu espírito aquela imagem de moça, mas essa lembrança me incomodava. Uma tarde encontrei-me com o irmão. Ia à tua casa. Disse-me Geraldo. Pois vamos. Não. Já que te encontrei, poupa-me essa maçada. Minha tia manda te dizer que amanhã tomasse chá. Em sua casa. Julinha faz anos. De Matilde. Sim. Adeus. Espera. Não posso. Ainda vou à chácara, e tenho de voltar para o teatro. De Matilde é casada com o irmão de Duarte. Seu marido vive constantemente na fazenda, trabalhando para tirar dela os avultados rendimentos necessários ao luxo que sua família ostenta na corte. Ainda moça, bonita e muito elegante, ela é perdida pelo cortejo e galanteio de sala. Nunca a honra conjugal sucumbiu a essa fascinação, mas a casta dignidade da esposa foi sacrificada sem reserva. Sua casa nobre em Matacavalos é ponto de reunião diária para uma parte da boa sociedade do Rio de Janeiro. Todas as noites as salas ricamente adereçadas se abrem às visitas habituais. Nos domingos há jantar para um círculo mais escolhido. De mês em mês aparece um pretexto qualquer para um baile. Não te falo desta casa somente por ter sido uma cena no drama de minha vida. Foi também, como soube, depois, uma escola para Emília. Essa moça tinha desde tenros anos o espírito mais cultivado do que faria supor o seu natural acanhamento.
Lia muito, e já de longe penetrava o mundo com olhar perspicaz, embora através das ilusões douradas. Sua imaginação fora tempo educada, ela desenhava bem, sabia música e a executava com mestria. Excedia-se em todos os mimosos lavores de agulha, que são prendas da mulher. Eu nasci artista. Me disse ela muitas vezes sorrindo. E realmente, havia em sua alma a centelha divina que forma essas grandes artistas de sala, que nós chamamos senhoras elegantes, artistas que por cinzelarem imagens vivas e talharem em seda e veludo, não são menos sublimes que o escultor quando talha no mármore a beleza inanimada. Mas faltava ainda à inteligente menina o tato fino e o suave colorido que o pintor só adquire na tela e a mulher na sala, a qual também é tela para o painel de sua formosura. Foi nas reuniões de De Matilde que Emília deu os últimos toques à sua especial elegância. Não copiou, nem imitou. Começando a aparecer em casa da tia pouco tempo antes da minha volta, ela observava. Seu bom gosto se apurou. Um belo dia surgiu outra. A elegância teve nela um molde seu, próprio e original. Quando aos 18 anos ela pôs o remate a esse primor de escultura viva e poliu a estátua de sua beleza, havia atingido ao sublime da arte. Podia então, e devia, ter o nobre orgulho do gênio criador. Ela criará o ideal da Vênus moderna, a diva dos salões, como Fídias tinha criado o tipo da Vênus primitiva. Capítulo 4. Poucas entradas tinha eu em casa de De Matilde naquela época. O convite me surpreendeu, e ainda mais quando no dia seguinte recebi um cartão de visita da senhora com palavras afetuosas. Tive mais tarde explicação dessa e muitas outras finezas que recebi de toda aquela família. O pai e as tias de Emília queriam, com as repetidas provas de sua bondade, apagar qualquer ressentimento que pudessem gerar no meu espírito os modos ríspidos da menina, agora moça. Muitas vezes procuravam desculpá-la com seu excessivo acanhamento. O baile foi esplêndido. De Matilde triunfava, no meio de suas rivais e aos olhos de seus adoradores. Lá estava Emília. Ainda a flor agreste de sua gentileza não se havia aclimatado à atmosfera do baile. Ela perdia a noite e, no meio do salão ornado pelas mais elegantes formosuras da corte, não tinha ali nem a suave limpidez do desalinho, em que eu a vira antes, nem o fulgor radiante, que tanto admirei depois. Era o crepúsculo matutino de uma rosa, que abotoara a noite e ainda não desatara ao sol. Estive conversando com Deleucádia algum tempo. Quando me ergui, ela perguntou: "Não dança, doutor?" "Pode ser, minha senhora." "Dance." "Olhe, vá tirar Mila." E a boa senhora mostrou a sobrinha sentada a alguma distância. Aproximei-me. Já o baile tinha perdido a simetria da entrada, no seio da confusão que é o seu maior encanto. A música, as vozes, os risos, os ruge-ruges das sedas, os burburinhos da festa, enchiam o salão. No meio dessa multidão jovial, Emília tinha uma atitude de corça arisca, eriçando os velos macios e estremecendo aos rumores vagos da floresta. A menor palavra, um vestido que roçava, uma sombra a projetar-se, a assustavam. Contudo, às vezes à força de vontade, ela arrancava dessa mesma timidez audácias ingênuas, que não teria uma senhora, erigia a fronte com altivos desdéns, e fitava em face qualquer homem que a olhava. Cumprimentei-a, inclinou a fronte, não para corresponder-me, mas para esquivar-me o rosto. Quando lhe pedi a contradança, creio que ela fez um grande esforço, porque o seu pescoço de cisne perdeu a doce flexibilidade, ergueu a cabeça com certa aspereza, pôs os olhos em meu rosto, e correu-me um olhar frio e gelado, que me transiu. "Não, senhor", disse com a voz seca e ríspida. Ainda eu estava imóvel diante dela, quando chegou-se pressuroso o Barbosinha. "Já tem par para esta contradança, de Emília?" "Ainda não tenho, não senhor", respondeu ela com a pronúncia clara e vibrante. "Então, faz-me a honra de dançar comigo?" Levantou-se para tomar o braço do cavalheiro. Eu tive uma vertigem de cólera. Era a segunda vez que essa menina humilhava-me. Deleucádia passou nessa ocasião. Não quis dançar com Mila? Ao contrário, não lhe merecia essa fineza. "Pois ela recusou?" disse a senhora contrariada. Naturalmente já tinha par, Deleucádia. Emília, que se colocará para a quadrilha a pequena distância, voltou-se rápida ao ouvir as minhas palavras. Um fino sorriso de ironia passou-lhe fugaz entre os lábios.
Vou preveni-la para a seguinte, me havia respondido a tia. Perdão, de Leocádia. Teria com isso maior prazer, mas eu me retiro já. Deveras, doutor? Atalhou de Matilde, que atravessava o salão. Dê-me o seu braço. Então, como é? Isso? O senhor já se retira? Estava nessa intenção, de Matilde, mas agora admira-me como a pude ter. É catavento assim? Quem deixará de o ser, quando o sopro vem perfumado da mais linda boca? Eu devia puni-lo por ser tão lisonjeiro, obrigando a dançar comigo esta contradança. Isso seria a minha recompensa. Parece-lhe. Pois vou dar-lhe outra mais doce. De Matilde fez com o leque um aceno à filha. Julinha? Mamãe, dança com o senhor Amaral, e vê se consegues fazê-lo esquecer as horas. Ao menos a punição é generosa, foge-me o original, mas deixa-me a cópia sua. Isto foi dito enquanto a menina trocava algumas palavras com uma amiga. De Matilde esperava o meu cumprimento, e o agradeceu com terno sorriso. Antes que me esqueça, doutor, disse-me ela, nós estamos em casa todas as noites que não forem de baile ou teatro lírico, e nas quintas-feiras com especialidade. A prima e companheira de infância de Emília era uma moça muito galante. Parecia-se com a mãe. Somente no rosto, o talhe não o tinha, nem alto nem esbelto, mas admiravelmente torneado. Julinha nunca foi loureira, faltava-lhe para isso o orgulho de sua formosura, e a inveja da formosura alheia. Mas educada na sala, aos raios da galanteria materna, perderá cedo o casto perfume. Desde menina, habituou-se a ser amimada ao colo e beijada por quantos frequentavam a casa. Deus a tinha feito nimiamente boa e compassiva, por isso, quando chegou a idade do coração, ela não soube recusar ao amor as carícias, que foram brincos da infância. Suas afeições eram sempre sinceras e leais. Nunca traiu nem por pensamento seu escolhido, mas também se este esquecia e mudava, ela facilmente se consolava, porque em naturezas como a sua o amor não cria raízes profundas, e só vegeta a superfície d'alma. Continuei a frequentar a casa de Matilde. Ali, durante um mês, Emília não perdeu a ocasião de crivar-me o coração com os alfinetes de sua cólera feminina. Uma noite de reunião, servia-se o chocolate. Ela ia tomar uma xícara da bandeja que passava, quando o criado, sem perceber o movimento, seguiu. Se visses o meigo império do olhar que me lançou, compreenderias. Porque, apesar de meu ressentimento, apressei-me a servi-la. Entretanto, quando lhe ofereci o chocolate, recebeu-o inteiramente distraída, sem me olhar. Muito agradecida, disse-me, atirando a palavra da ponta do beiço mais lindo, e também o mais desdenhoso. Retirei a mão, julgando que ela sustinha entre os dedos delicados a xícara, mas esta acabava de espedaçar-se no chão, manchando a saia achamalotada de seu rico vestido de seda azul. Emília ficou impassível. Volvendo lentamente o rosto, atirou-me por cima do ombro estas duas palavras, que vieram afogadas no escárnio. Com efeito. E retirou-se da sala. Ela tinha deixado cair a xícara de propósito, mas naquela ocasião estava bem longe de suspeitá-lo. Lancei toda a culpa sobre mim, e tive-me em conta do maior desastrado. Procurei-a, já tinha partido. Na próxima quinta-feira, logo que cheguei, dirigi-me a ela para lhe pedir perdão de minha inadvertência. Peço-lhe 1000 desculpas, minha senhora, pelo que sucedeu. Quando? Quinta-feira passada. Não me lembro. Aquela minha distração de deixar cair a xícara. Foi o senhor? Nem reparei. Disse-me com a maior indiferença. Esta palavra me ofendeu mais que tudo quanto me tinha feito essa moça. Nem sequer com seu ódio ela se dignava me distinguir. De dia em dia sua aversão tornou-se mais clara. Ela procurava sempre esquivar-se ao meu cumprimento, e quando de todo não podia evitá-lo, recebia com fria altivez. Se estava ao piano e eu chegava, erguia-se, deixando suspensos os que a ouviam tocar ou cantar. Inventava então qualquer dos pretextos em que era fértil seu espírito vivaz, porém o verdadeiro motivo deixava-o bem transparente. Se eu me aproximava do círculo onde ela conversava, chamado por alguma palavra amável de Leocádia, calava-se imediatamente, e no primeiro momento favorável eclipsava-se. 2 ou 3 vezes, chegando à casa de Matilde, achei-a entretida a brincar com a prima e algumas amigas. Vendo-me entrar na sala, levantou-se bruscamente e despediu-se das outras surpresas.
Adeus. Adeus. Vamos, Geraldo. Tomava o chapéu, o irmão contrariado seguia, entravam no carro e partiam para a chácara, apesar de ter ela prometido passar o dia com Julinha, e serem já horas do jantar. Tudo isso me convenceu, afinal, que o procedimento de Emília não era filho de uma simples antipatia, mas de um propósito firme de humilhar-me. Parecia um sistema de perseguição assintosa. O instinto de defesa acordou em mim, e com ele o desejo da vingança. De longe e disfarçadamente comecei a estudar essa moça, resolvido a descobrir o seu ponto vulnerável. Desde que a Duartezinha, como a chamavam nos salões, apareceu nas reuniões de Dematilde, foi logo cercada por uma multidão de admiradores. Sua nobre altivez os mantinha em respeitosa distância. Ela conservava sempre na sala, como na intimidade, um mimo de orgulhosa esquivança, que afastava sem ofender. Quando, porém, algum mais apaixonado ou menos perspicaz de seus admiradores ousava transpor aquela régia altivez e casta auréola em que ela resplandecia, então sua cólera revestia certa majestade olímpia, que fulminava. Emília não valsava. Nunca nos bailes ela consentiu que o braço de um homem lhe cingisse o talhe. Na contradança, as pontas dos seus dedos afilados, sempre calçados nas luvas, apenas roçavam a palma do cavalheiro. O mesmo era quando aceitava o braço de alguém. Bem diferente nisso de certas moças que passeiam nas salas reclinadas ao peito de seus pares, Emília não consentia que a manga de uma casaca roçasse nem de leve as rendas do seu decote. Uma noite, dançando com o Amorim, sócio de seu pai, recolheu a mão de repente e deixou cair sobre ele um dos seus olhares de Juno irritada. Ainda não sabe como se dá a mão a uma senhora? Disse com desprezo. Proferidas estas palavras, sentou-se no meio da quadrilha e nunca mais dançou com ele. O Amorim, em uma das marcas, tinha-lhe inadvertidamente tomado a mão, em vez de apresentar-lhe a sua. Frequentava as reuniões de Dematilde um moço oficial de marinha, o tenente Veiga. Tinha uma nobre figura e o cunho da verdadeira beleza marcial. Era um dos mais ferventes adoradores de Emília. Tirando-a para dançar uma noite, ela ergueu-se e ia dar-lhe o braço, mas retraiu-se logo e tornou a sentar. Desculpe-me. Não posso dançar. Por que motivo? De Emília. Ela calou-se, mas fitou-lhe as mãos com olhos tão expressivos que o moço compreendeu e corou. Tem razão. Tirei as luvas para tomar chá e esqueci-me de calçá-las. Estes e muitos outros pequenos fatos eram comentados no salão de Dematilde pelas outras moças, que não perdoavam a Emília tantas superioridades, como ela tinha, pois cingia-lhe a fronte a tríplice coroa da beleza, do espírito e da riqueza. Muitas vezes eu assistia calado aos tiroteios dessa guerra feminina. Alguma rival, observando a suprema delicadeza do gesto casto e gracioso de Emília, ralava-se de inveja e dizia para as amigas: ai, gentes, não me toquem. É mesmo um alfenim. Acudia a outra. Pois há quem suporte aquilo. Ora, é rica. Tem bom dote. Já repararam? Nem ao mano ela se digna apertar a mão. Tem medo que não lhe a quebrem. Coitadinha. Não falem assim, dizia Júlia voltando-se com um gesto suplicante. Que mal lhes fez Mila? Pois, olhem, eu acho aqueles modos tão bonitos. E Julinha, a flor exale da sua fragrância, tomava a defesa da prima, e fazia com uma doce melancolia o elogio daquele suave matiz de pudicícia, que ela, mísera, tão cedo perderá. Ouvindo-a, eu me sentia atraído para essa boa alma, que Deus tinha feito para a família e a mãe desterrara para o mundo. Apesar da esquivança constante de Emília, eu observei, depois de algumas semanas, que ela tinha um círculo especial de admiradores, onde escolhia habitualmente seus pares. Esses felizes preferidos obtinham, além do favor da acostumada contradança, um largo intervalo de conversa íntima. Nessas ocasiões ela falava pouco, apenas de espaço a espaço dizia algumas palavras, mas escutava com visível interesse, séria umas vezes, outras sorrindo. Quando confirmei esta minha observação, senti n'alma o agridoce dos prazeres, que à semelhança do vinho se derrancam no coração. É uma namoradeira, murmurou minha alma vingada, porém triste. A beleza sem mácula dessa menina humilhava-me, mas a profanação de sua alma, que eu lobrigava naquelas preferências de sala, me confrangeu o coração.
Não é por ela que eu sinto, pensava eu, é por sua família, especialmente por seu pai, a quem estimo. Como procurava eu iludir-me? Gostou do vídeo? Se sim, deixe seu gostei, se inscreva no canal. E até o próximo vídeo.